Olá, boa tarde. Sou Marcos Osório, sou teólogo, sou licenciado em filosofia e sou pastor na Igreja Metodista aqui na 7ª Região Eclesiástica. E eu já peço logo no início desse vídeo que você se inscreva no nosso canal, dá um clique lá, curte. É um canal para construção de ideias, é um canal que vai te ajudar no seu crescimento. A palavra que eu trago hoje é baseada na fala de um bispo que, alguns anos atrás, se dirigiu a mim com a seguinte questão: Marcos, eu nasci para ser bispo, eu tenho um ministério e isso eu não abro mão. E esse já estava no cargo há 25 anos. Eu saí dali e fiquei refletindo sobre aquilo e isso tudo me remeteu a 4 séculos, 5 séculos antes de Cristo, na ideia grega de um universo ordenado. Um universo onde trabalha como uma máquina, cada peça se encaixa na outra, há um logos que vai regendo esse universo e as pessoas já nascem para fazer determinado tipo de ação. Já nascem com as virtudes, já nascem com um papel carimbado, já nascem com um papel designado, sem terem livre-arbítrio para isso. Pelo contrário, elas não têm outra saída, a não ser andar na mesma direção do cosmos. Caso não cumprissem seus papéis, eles estariam dificultando a harmonia do cosmos. O problema disso tudo é que se cria daí a ideia de que alguns que não nasceram para grandes engrenagens, dotados de talentos de governo, eles vão servir a esses para que esses se desenvolvam. E aí se perpetua a ideia do escravo. Os gregos não tinham problema com a escravidão. Pelo contrário, o escravo deveria se sentir feliz e alegre por ter um patrão virtuoso e que ali ele estivesse contribuindo para a harmonização do cosmos. No ano de 1600, 1700, através de Copérnico, através de Galileu Galilei, nós ficamos sabendo que o universo não é ordenado. O universo não é essa engrenagem certinha. Pelo contrário, o universo é uma bagunça. O cosmos não tem início, não tem fim na visão do século XVII. Mas essa ideia é a que permanece até hoje. Essa ideia é que a igreja vai absorver para que possa então estabelecer as castas, para que possa então estabelecer os governos, para que possa então perpetuar as coisas no que tange à liderança, no que tange ao governo dessa mesma igreja. As pessoas vão se estabelecer e vão dizer: eu nasci para isso. É a vontade de Deus isso. Mas nessa casta alta, nós verificamos que existe em contrapartida alguém que sustenta tudo isso, que é o pequeno, que foi designado por Deus também para fazer isso, para estar numa situação bem abaixo, bem inferior, num status quo irrelevante, mas ele deve se sentir feliz, ele deve se sentir alegre, porque ele é instrumento, ele é peça fundamental, mas é uma peça que jamais vai ascender, é uma peça que jamais poderá questionar a sua condição, é uma peça que jamais poderá desfrutar do livre-arbítrio para ser uma outra coisa que ele assim deseja ser. Ora, irmãos e irmãs, nós vemos isso desde que começaram a formar o cânon bíblico, através do imperador Constantino, o rei que nasce para ser rei sobre a vontade de Deus, do pontífice que nasceu para ser um representante de Deus em detrimento de muitos outros que não serão, que nunca chegarão. Você precisa desconfiar dessa ideia. Você precisa desconfiar daqueles que pregam esse nascimento para ser rico, esse nascimento para ser pobre, esse nascimento para ser grande, esse nascimento para brilhar, esse nascimento... Nós não nascemos coisa nenhuma. Não nascemos coisa nenhuma. A filosofia diz que primeiro nós vamos nascer para depois ser. O ser. Jean-Paul Sartre vai dizer isso: o ser é a consequência das escolhas, é a consequência daquilo que nós vamos optando ao longo da vida. Ninguém nasce com essência de rico, essência de pobre, ninguém nasce com essência de ladrão, essência disso, essência daquilo. Essência é uma forma covarde, uma forma mentirosa de manter as pessoas em situações inadequadas, enquanto outras vão se perpetuando com toda a bonança, com toda a regalia. Você precisa fazer uma reflexão hoje e desconfiar. Só isso que eu lhe peço. Desconfie de tais
ideias. Os seus dons podem ser colocados a serviço do reino, a serviço do bem, a serviço das pessoas, mas isso ainda assim é uma escolha sua. Não é uma designação que vem com impossibilidade de você reagir. O Cristo que nós conhecemos é o Cristo da periferia, é o Cristo que não tem casta, é o Cristo que não tem pedigree, é o Cristo que vem verdadeiramente do povo, e ele não vem para se sobrepor sobre estruturas, ele não vem para fundar estruturas, ele vem para inclusive implodir essas estruturas e dar voz, oportunidade e vez para aqueles que antes eram abastados de tudo isso. Reflita nisso, fique conosco, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida aí e que Deus te abençoe.